mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou falar para você sobre carta contemplada, né? Muitas pessoas entram em contato comigo: ah, Júlio, você já tem a carta contemplada, né? O que seria uma carta contemplada? Seria uma carta de consórcio, né, que o cliente fez, pagou algumas prestações, deu o lance, contemplou, mas não vai usar o bem, e aí ele vende essa carta contemplada, né? Alguns clientes já me procurando esse benefício da carta contemplada, e outras pessoas me procuram, né? E quando eu falo que a maneira que eu uso, né, é através do consórcio para você comprar o seu imóvel, elas falam: ah, mas eu vou ter que esperar o sorteio. Ah, mas consórcio demora. É incrível que se você entra na internet hoje e faz uma pesquisa aí no Google de carta contemplada, você vê centenas, milhares, né, de carta contemplada de consórcio de imóvel. Então isso quer dizer que o quê? Que não demora. Então tem muito mais carta contemplada já no mercado, né, do que pessoas usando essas cartas contempladas. Então assim, se é fácil ter uma carta contemplada, isso quer dizer que é fácil que você contemple também o consórcio que você acabou de adquirir. Qual que são os critérios? Primeiro, você precisa, eu sempre falo nos meus vídeos, de um especialista de consórcio, tá? Porque isso é muito importante, tá? Para você fazer um consórcio, você não pode simplesmente ir lá no banco e fazer um consórcio de 200 mil. Você precisa ter um estudo por trás desse grupo, né, para saber a porcentagem que você tem de chance de contemplação. Claro que o consórcio é uma compra programada, tá? E você precisa estar programando para poder comprar esse imóvel da maneira mais rápida possível, tá? Mas lembrando, o consórcio tem 4 formas para você contemplar, tá? E só uma delas, 2 delas, que depende de dinheiro, depende de você dar lance. As outras, você pode usar o benefício do grupo, tá? Então imagina, você que fica procurando carta contemplada. Quando você se procura uma carta contemplada, normalmente você vai pagar um valor a mais por essa carta contemplada. Em vez de você procurar uma carta contemplada, usar esse recurso que você tem, fazer um consórcio no seu nome e usar esse recurso para poder contemplar. Porque se você concorda comigo, se a carta está contemplada, então quer dizer que o valor que a pessoa está pedindo é o suficiente para contemplar uma carta diante de um grupo de consórcio. O que acontece? Você precisa ter o conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, demora tempo para você adquirir esse conhecimento, você precisa arrumar um especialista que tem esse conhecimento e te dá segurança para te colocar em situações de grupos para que você possa ser contemplado, entendeu? Então isso é muito importante, tá? É muito importante vocês entenderem isso, porque imagina, você vai pegar uma carta contemplada de 200 mil, aí você vai dar 80 mil. 80 mil que você vai dar numa carta contemplada seria o mesmo valor que você talvez precisaria, até um pouco menos, para contemplar uma carta já no seu nome, sem a burocracia de fazer processo de transferência e também sem a burocracia também de cair um golpe de carta contemplada, porque se você entrar no YouTube e também colocar golpe de carta contemplada, você vai ver que tem vários golpes, né? As pessoas que vendem carta contemplada, mas não entrega, não consegue fazer transferência, e você vai correr esse risco, tá? Então assim, é muito importante quando se trata de consórcio, você ter a informação, mas o mais importante ainda é você entender que no consórcio não existe jeitinho brasileiro, tá? Então a gente precisa colocar um ponto final nesse negócio de jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro no consórcio. Existe um grupo de consórcio que ele contempla por sorteio e por lance. E dentro dos lances existe lance limitado, lance fixo e lance livre. Não existe jeitinho brasileiro, um consultor que vai lá e fala para você que vai arrumar a situação, que vai te liberar a carta em 5 dias. Não, ele só vai te liberar a carta se você for contemplado por sorteio ou por lance, tá? O que existe são profissionais na área de consórcio, tá? Que você precisa encontrar um profissional que consegue te dar uma visão melhor de situações de grupo, tá? Que você possa ser contemplado
mais rápido, tá? Então esse é o profissional de consórcio, tá? Então eu acho que o grande gargalo quando se trata de consórcio, tá? Para você ter sucesso quando você contrata um consórcio, é você ter um profissional, tá? Que está te auxiliando, tá? E colocar toda a sua ignorância em relação a esse produto de consórcio e procurar um profissional que entende, que está no mercado há bastante tempo, que não é simplesmente um vendedor, tá? Que acabou de entrar, mas que tem experiência de entrega de bem, e colocar na mão dele, tá? A situação que você tem, tá? Seja claro com ele, tá? Em relação ao valor de prestação que você pode pagar, em relação ao valor de lance, né? Abre a sua situação financeira para que ele possa te encaixar numa situação boa, tá? Porque se você não abrir a sua situação financeira para ele também, ele não vai conseguir te ajudar. Porque talvez você fala para ele que você tem condição de pagar uma prestação de 2.000, mas aí você paga a primeira prestação de 2.000, no outro mês você está reclamando que não foi contemplado e que você não consegue pagar mais. Você vai estar prejudicando você e prejudicando também o profissional, porque o consórcio é uma matemática exata, entendeu? No lance livre, quem dá o maior lance é contemplado. No lance fixo precisa ter uma programação dentro do grupo. Então, se você for honesto com ele, ele vai te colocar em situações de grupo aonde você vai ser beneficiada e vai conseguir comprar o seu imóvel através do consórcio, pagando a taxa administrativa de 22%, 25% em 180 meses. Imagina você comprar um imóvel de 200 mil, pagar 240 em 180 meses. Então é um benefício para você, compensa, tá bom? Então esse é meu recado para você sobre carta contemplada. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu venho postando diariamente aqui no canal Central do Consórcio Online. Júlio Rocha, especialista de consórcio.